piedade, amor e bondade, em nome do nosso Mestre Jesus, com o amparo da espiritualidade, com a nossa Mãe Maria nos dando todo o amparo e suporte. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de hoje, pelo estudo de hoje, que possamos, Senhor, estarmos incluindo todo o ensinamento que nossa irmã vai nos passar. Possamos ter a compreensão e nitidez do que o nosso irmão Lúcio vai passar para nós. E pedimos, Senhor, cada vez mais, o amparo do nosso irmão conselheiro e amigo e companheiro, junto à espiritualidade da casa, em cada um em suas casas, possa ter o amparo individual de seus mentores, para que assim sendo possa nos ajudar a incluir e nos fazer compreender naquilo que ainda não temos capacidade. E é isso, Senhor, pedimos a vossa proteção para o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, quem vai apresentar a página hoje é a Clara. Quando quiser, a Clara pode ficar à vontade. O nosso Deus. Essa mensagem aqui de Vinícius, eu vou ler essa mensagem por etapas e vou trazer alguns subsídios para complementar os trechos que eu for lendo, conforme eu for lendo, tá bom? Então, vamos lá. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, o vosso Deus e o Deus deles são todos falsos deuses. O nosso Deus é o único verdadeiro. Os homens criam deuses ao sabor de suas conveniências, em vez de procurarem conhecer o eterno Deus, Criador de todas as coisas, autor da vida, Pai da humanidade. Daí a origem do meu Deus, do teu Deus, do vosso Deus e do Deus deles. Estes deuses parciais nada têm de comum com o Deus do universo. Eles representam na atualidade os vestígios dos deuses pagãos, concepções mitológicas dos povos antigos. Estes, na impossibilidade de penetrarem os mistérios da vida e da criação, mistérios que se acham intimamente ligados à existência de uma inteligência suprema, forjavam lendas e contos fantásticos para satisfazer de tal modo as justas interpelações que de todo sempre se levantaram no interior do homem, pedindo solução para aqueles magnos problemas. E aí, eu encontrei no livro, vamos ver se vai passar, no livro A Gênese, no capítulo 18, capítulo que fala sobre os tempos são chegados, né? Que vai alimentar um pouco mais esse primeiro trecho da mensagem de Vinícius, que diz o seguinte: até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis que se tornam impotentes quando vem a idade madura. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento,
E, para isso, é preciso destruir tudo o que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Então, o que a gente percebe aqui nesse complemento, né, que Kardec traz para a gente? É que essa visão que se tem, essa visão não só politeísta, mas essa visão monoteísta de que o meu Deus é que é o Deus verdadeiro, é uma visão era uma visão muito acanhada, mas que naquela época servia muito bem porque estava muito de acordo com a inteligência e a moral dos povos daquela época, né? que ainda acreditavam muito naqueles rituais de sacrifícios, naquele ritual de ter que levar oferendas, né, para os deuses, para curar doenças, às vezes para pedir uma colheita mais abastada, às vezes também para tentar unir a tribo, para que as mulheres conseguissem trazer filhos homens. Por todos os motivos, eles faziam oferendas. De início, essas oferendas eram frutas, depois eles começaram, foi modificando, eles começaram a ir sacrificando animais e chegaram mesmo a sacrificar até crianças. Porque eles acreditavam que, agradando a Deus daquela forma, Deus daria de volta a eles aquilo que eles precisavam. Mas eles levavam uma vida muito material ainda. A visão deles era muito voltada à própria tribo, ao clã, à sua própria família. Eles não tinham aquela visão distanciada de olhar para o outro, de ver o outro. Então, ainda era uma visão assim muito acanhada. Mas nos dias de hoje, essa visão não é mais assim. Nós não pensamos mais assim. As nossas oferendas mudaram, né? Nós hoje em dia oferecemos a Deus, quer dizer, algumas religiões, né? Nem todos ainda pensam assim. Alguns ainda continuam achando que precisam fazer oferendas, que precisam construir monumentos, que precisam fazer alguns sacrifícios, colocar alguns alimentos, tudo dentro do normal, de acordo com o desenvolvimento, as ideias e as crenças de cada um. Tudo isso é aceito. Por quê? Porque a gente tem que partir do princípio de que Deus é único e que ele não faz separações, né? Ele não segrega, né? Ele não escolhe religiões. Não existe mais aquela ideia do povo escolhido. O povo é um só, a escolha de Deus é única, né? A escolha de Deus é a escolha do pai que escolhe os filhos. Não importa se o filho está em determinada religião, se faz parte de determinado culto. E Kardec deixa claro também para a gente aqui que nós, graças a Deus, já conseguimos evoluir através da evolução da nossa inteligência, nós conseguimos também evoluir um pouco mais os nossos sentimentos. Então, a gente não tem mais só aquela ideia de olhar somente para a nossa família, né? Para os nossos parentes, para os nossos amigos. Hoje em dia, a gente procura também pensar no outro, tentar fazer pelo outro. A gente vê por aí várias pessoas tentando, montando caravanas, né, para poder visitar lugares. Nós mesmos, aqui na nossa casa, visitávamos o asilo. Então, hoje em dia, nós vemos que o ser humano está conseguindo deixar um pouco aquele orgulho, né, aquelas crenças, aquela ideia de favoritismo, né, de Deus, que Deus favorece a alguns e a outros não. Nós conseguimos chegar num ponto de não acreditar mais nessas coisas. Nós conseguimos evoluir e perceber que Deus é um só, que Deus traz para nós todos os benefícios para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência e através desse desenvolvimento da nossa inteligência, a gente conseguir desenvolver também os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E diminuir cada vez mais
essa ideia de que somos um povo escolhido, porque, de certa forma, ainda muitos de nós ainda achamos que somos um povo, uma religião, uma filosofia, uma doutrina escolhida. E a gente não pode mais abraçar essa ideia, né? E aí nós vamos para o segundo trecho da mensagem de Vinícius, que diz o seguinte. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, está tudo certo. Ai, que bom. Segundo trecho da mensagem dele, ele diz o seguinte: semelhantes puerilidades, porém, já não se acomodam, puerilidades, aquelas oferendas, né, aqueles sacrifícios. Semelhantes puerilidades, porém, já não se acomodam ao cérebro dos homens de nossos dias. É tempo de sacudir esses andrajos do passado, de abandonar as faixas da infância e buscar conhecer, servir e amar o Deus verdadeiro, o Deus universal. Para o caso, há já 2000 anos, né? Para o caso, há 2000 anos já, Jesus chamou a atenção da humanidade. A oração por ele recomendada aos seus discípulos principia com a seguinte sentença: Pai nosso, que estás nos céus. Não é meu pai, não é teu pai, não é vosso pai. É Pai nosso, né? E aí, mais uma vez, eu trago aqui, que eu tirei do livro de Rodolfo Caligares, o trecho, no capítulo Sermão da Montanha, ele vai desenvolver ali o Pai Nosso para a gente. Então, são trechos assim muito, muito envolventes, muito assim, muito inteligente, muito bem refletida as ideias que ele traz. E eu peguei esse trechinho para a gente poder ligar, né, linkar com esse, conversar com esse trecho aqui, com esse pedaço da mensagem de Vinícius. Então, o Rodolfo diz para a gente o seguinte: um dia, porém, o Cristo desce à terra e nos fala de um Deus diferente, um Deus infinito em suas perfeições, cuja onisciência e onipotência manifestam-se através das leis imutáveis e sábias que regem a criação. Um Deus sem favoritismos de espécie alguma. Um Deus bastante amigo para compreender nossas fraquezas e bastante inteligente para saber corrigi-las e não apenas castigá-las. Um Deus que não quer pereça uma só alma, mas que todas se salvem e participem de sua glória. Um Deus, enfim, a quem podemos dirigir-nos confiantemente, chamando-o pelo doce nome de Pai. E aqui, meus irmãos, eu vou trazer para nós uma lembrança de um fato triste que a gente conhece, que é quando Moisés quer fugir, né, salvar o povo daquela escravidão, né, do faraó, e o anjo diz que eles deveriam pintar, né, em sua porta um X com sangue, sacrificar um cordeiro, e que ali o anjo saberia que naquela casa não deveria tirar. É a parte que fala das 10 pragas do Egito. Se eu não me engano, essa é a última das pragas, que o anjo viria arrebatar o primogênito de cada família. E aí a gente fica pensando assim, que Deus é esse, né? Que eles achavam que era o povo escolhido. Que Deus é esse que envia um mensageiro seu, né? Como se fosse, por exemplo, nos dias de hoje, que Deus viesse pedir um espírito mensageiro que marcasse as casas de Umbanda, de Candomblé com X, para que quer dizer, marcasse as nossas casas, né? Com um X, com uma tinta, o que fosse, e que as outras casas, os centros, as igrejas evangélicas, católicas, os centros de Umbanda, de Candomblé e as outras religiões, que fossem todos arrebatados, né, da terra. Quer dizer, que Deus é esse
Aí é o que o Rodolfo está trazendo para a gente aqui. Jesus vem acabar com essa ideia de um Deus vingativo, um Deus que faz escolha entre seus filhos. Ele vem trazer a ideia da unicidade, a ideia da fraternidade, da caridade, a ideia de unir os povos para que todos recebam a mensagem de que Deus é um só e que ele abraça a todos e protege a todos de igual maneira. Ele não vai proteger aquele que fez uma promessa, aquele que julga que doando alguma coisa, ou dando, oferecendo alguma coisa, vai receber em troca porque doou. Deus quer que a gente doe, cada um de nós, a nós mesmos, que a gente se doe para o outro, que a gente procure se unir, se unificar nossos corações, nossas mentes, nossos propósitos, num único propósito, numa única adoração, que a adoração qual é? Não é a adoração a um santo, a uma igreja, é a adoração a um propósito, a adoração à evolução, seguir o caminho que ele traçou para a gente, que Jesus veio tão humildemente, né, trazer. Por que ele veio, né, com roupas humildes, em meio a pescadores? Para mostrar que Deus não quer que você se enfeite, que você se encha de joias, de pedrarias, que você crie um monumento perfeito, um templo maravilhoso para que ele possa ser adorado. Ele quer que esse templo seja criado dentro dos nossos corações, que nós possamos passar para as pessoas que nós já conseguimos entender que esse templo está dentro de nós e que as pessoas que estão à nossa volta também podem fazer parte dessa família, podem entrar dentro desse templo de Deus para poder se unir, para que todos possam se amar, para que todos possam conversar, para que não haja mais preconceito, para que não haja mais discriminações de casta, de seitas, de religiões, não é? Essa é a ideia, né, que Jesus traz para a gente quando ele diz que o Pai é nosso. E aí, o outro trecho da mensagem de Vinícius fala o seguinte: quando ressurgiu aparecendo a Madalena, disse: não me toques, ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ora, o que é meu e vosso não é meu nem vosso, é nosso. Instruindo nesse particular a samaritana, o mestre fez notar que o verdadeiro Deus, que o Deus verdadeiro, não estava em Jerusalém, como pretendiam os judeus, nem tampouco estava na Samaria, como queriam os samaritanos. Portanto, não se poderia adorá-lo nem aqui, nem acolá. Em seguida, acrescentou: a hora vem e agora é, em que o verdadeiro Deus há de ser adorado em espírito e em verdade. Em espírito, sem figura ou imagem que o represente. Em verdade, isento de concepções egoísticas, frutos das paixões humanas. E aí, meus irmãos, mais uma vez, eu vou trazer para a gente, porque eu acho também que tem tudo a ver, esse trecho do livro Obras Póstumas, o capítulo que vai falar sobre a regeneração da humanidade. Então, olha só o que esses espíritos falam para a gente, né? Porque aqui ele diz assim, ó, quer ver? A hora vem e é agora, em que o verdadeiro Deus há de ser adorado em espírito e em verdade. A hora vem e é agora, mas não é a hora do desespero, não é a hora do cataclismo, não é a hora do maremoto, não é o fim dos tempos, não é isso. E aí, no livro Obras Póstumas, tranquiliza a gente, dizendo para a gente o seguinte assim: não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo imoral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo,
do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai. E a geração nova elevará um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra está chamada a se tornar um dia um mundo feliz, e sua habitação será recompensa, em lugar de ser uma punição. O reino do bem deve nela suceder ao reino do mal. E aí a gente percebe o quê? Que isso é uma promessa para a gente, que nós que somos espíritas já conhecemos essa promessa, né? Já conhecemos essa ideia que Jesus trouxe para a gente e que depois Paulo veio ampliar, né? Depois veio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros, né? Vieram ampliar para a gente essa ideia dessa mensagem da Boa Nova e para essas novas gerações que virão, né? Eles vieram trazendo, complementando para a gente essas ideias. Mas quando chega no século XIX, quando Kardec finalmente traz para a gente a codificação kardeciana, aí ali não que tenha finalizado, né? Mas no momento para a gente ali é o que há de mais assim perfeito, né? De caminho para a gente seguir. A gente sabe que Jesus, quando veio, ele andou pela terra, né? Misturado às pessoas, ele amou, ele conversou com as pessoas, ele fazia coisas maravilhosas para as pessoas, ele agia o tempo todo para o bem e pelo bem de todos. E o que o Espiritismo, que Kardec trouxe, né, através dessa codificação, reunindo e elaborando todas essas mensagens que os Espíritos trouxeram para a gente? Que a gente siga esse caminho de Kardec, que a gente ame como ele amou, que a gente ande como ele andou, né? Igual naquela musiquinha amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, falar como Jesus falava. Um negócio assim, a minha voz é horrorosa, mas é uma música linda. Então é isso que Deus quer agora para a gente, que a gente consiga seguir esse caminho de Jesus, amar ao próximo sem restrições, falar com as pessoas com respeito, com consideração, andar seguindo esse caminho, né, desse evangelho que ele deixou para a gente. Desculpa, eu esqueci de pegar água. Então, essa é uma mensagem muito bonita, né, que se complementa, né, através das gerações, ela foi se completando, se complementando, e a gente sabe que ainda virá muita coisa por aí, ainda tem muita coisa ainda para a gente aprender, mas pelo menos nós chegamos num ponto onde nós não precisamos mais ficar naquela questão do favoritismo, né? Naquela questão dos preconceitos, do povo escolhido, da adoração. A gente sabe que a gente não precisa disso, que a gente precisa simplesmente amar, respeitar, né? Ser fraterno, ser solidário, perdoar, esses ensinamentos, né? Essas virtudes que são principais que a gente precisa desenvolver em nós. Para o último trecho, então. O Deus dos judeus, como o Deus dos samaritanos, como o Deus dos sectários de hoje, são deuses imaginários que só existem para uma dessas facções. É o Deus deles. Só há um único e verdadeiro Deus. É o de todos, sem distinção de credos, partidos, escolas, filosofias e igrejas. É o nosso Deus. É o Pai nosso que está nos céus, ao qual outrora se referiu
Jesus Cristo. E aí, para terminar, eu vou terminar com uma oração, mas com uma oração que não é minha. É um trecho que eu considero uma oração, que é um trecho do Pai Nosso, que o Rodolfo Caligares vai trazer para a gente. Então, eu vou complementar com esse trecho da oração, que diz o seguinte: posto que o reino de Deus, qual havemos entendido, não pode ser implantado na terra sem que antes seja uma realidade em cada ser humano que o habite, ajuda-nos, Senhor, a vencer nossa ambição desmedida, nosso orgulho insensato, nossa prepotência descaridosa, nossa vaidade tola, enfim, todos os sentimentos malsãos que ainda nos mantêm desunidos, dispersos e inimizados. Dá, ó Pai, que cada um de nós compreenda o dever de cooperar para a civilização universal, sem barreiras de espécie alguma, e que todos sintamos o desejo de viver como irmãos, vinculados pelo amor. E assim, que a paz de Jesus, que Deus, nosso Pai querido, possa envolver nossos corações, nos ajudando para que possamos unir nossa mensagem sempre, as mensagens de nossos irmãos, não menosprezando aqueles que pensam diferente de nós, mas permitindo que esses irmãos possam sim se aproximar de nós e que possamos ter o respeito, a consideração de ouvi-los, para que também possamos passar a eles a mensagem que Jesus nos trouxe. Que a paz de Jesus envolva todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, temos aí acho que uns 2 minutinhos. Desculpem pelo atraso. Grata, Clara. Muito bom. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu fiquei até emocionada com esse estudo, né? Quando fala nos dias que nós temos um pai, né? E depois ela fala ali sobre o amor que a gente precisa, né, ter para com os nossos semelhantes. Eu me emocionei realmente com o estudo. Obrigada, viu, Clara? Dessa mensagem de Vinícius é muito linda mesmo. Linda, linda, muito linda mesmo. Clarinha, devia fazer mais estudo. Você é muito doce falando, eu gosto muito. Obrigada, demais. Gosto muito. Não sabe como eu fico nervosa, ansiosa. Fica nervosa assim, docinho. Muito bom. As complementações muito, muito pertinentes, muito bom teu estudo. Muito bom mesmo. E deu tudo certo. Clarinha, ótimo. Obrigada, obrigada. Fiquem com Deus, então, meus irmãos. Boa noite para todos. Até amanhã, então. Boa noite. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, viu? É amanhã, não deu zoom, hein? Tá vendo? Falta 1 minuto. Tem 1 minuto. Falta 1 minuto? Aí eu não... eu vou já procurar tudo a música que a Clara cantou aí. Então, eu canto muito quando o Leonardo estava aqui. É linda essa música. Na igreja católica que ele fez primeira comunhão, eu ia na missa de domingo, na missa das crianças, porque eu gosto de cantar, então eu ficava lá cantando essas músicas todas. Canta aí, Ana. Você lembra dessa música? Padre Zezinho. Lembro que só. Um dia uma criança me falou, olhou nos meus olhos a sorrir. E aí vai. É isso aí. Como é que é? E a criança vai aprendendo, né, com ele diz, né, amar, até que ela no final ela canta, né? É alguém ensinando para a criança e até que ela aprende, aí ela mesma diz, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Como Jesus vivia. Sorrir como Jesus sorria. Fazer como E ao Jesus final e ao chegar ao fim do dia,
Eu dormiria. Eu sei que eu dormiria.